Olá, meus amigos! Mais uma vez sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Fábio Roque e nós vamos dar continuidade ao nosso projeto Código Penal Comentado. Esse projeto em que a gente comenta os artigos do Código Penal, já são mais de 50 vídeos e nós estamos comentando o artigo 34. No nosso último vídeo, nós comentamos o artigo 34 caput e o artigo 34 parágrafo 1º. Esse artigo 34, ele trata das regras do cumprimento da pena no regime fechado. Então, nós víamos no caput que esse condenado vai iniciar a condenação ali sendo submetido a um exame criminológico, que nós dizíamos ser um exame multiprofissional realizado por psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, que vão traçar um perfil ali da personalidade do sujeito, que vão fazer uma classificação, uma identificação do sujeito para saber como ele irá cumprir a pena. E vimos no parágrafo 1º a regra do trabalho. Eu falei, inclusive, no último vídeo da obrigatoriedade do trabalho do preso, e é bom lembrar que essa questão do trabalho do preso ser obrigatório é uma questão que se encontra, meus amigos, lembre-se bem, na LEP. A obrigatoriedade é da LEP, a Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 1984. Mas aqui no Código Penal nós temos a questão relacionada à forma como se dá o trabalho. Aí a gente viu no parágrafo 1º do último vídeo que o trabalho é realizado durante o período diurno e ele se recolhe no período noturno. E eu dizia que, ao encerrar o vídeo anterior, eu dizia que excepcionalmente é possível também o trabalho do preso em ambiente externo, conforme o parágrafo 3º, sobre o qual a gente vai falar agora. Esse parágrafo 3º desse mesmo artigo 34. Mas eu começo com o parágrafo 2º do artigo 34. Vê comigo aí na tela. O parágrafo 2º, então, ele diz assim: o trabalho será em comum dentro do estabelecimento, na conformidade das aptidões ou ocupações anteriores do condenado, desde que compatíveis com a execução da pena. Então, esse parágrafo 2º, ele deixa claro que, como regra, o trabalho ele é realizado no estabelecimento penal. O trabalho do preso é no estabelecimento penal, quando a gente fala em regime fechado. Há quem defenda em doutrina, inclusive, e conta com alguns precedentes na jurisprudência, que quando o Estado não oferta o trabalho, ou seja, o preso não trabalha porque ele não tem como trabalhar, porque não foi ofertado o trabalho, que ele faria jus aos benefícios penais oriundos do trabalho, ou seja, inclusive a remissão. Quer dizer, a cada 3 dias que ele ficou sem trabalhar porque o Estado não ofereceu trabalho a ele, ele faria jus a um dia a menos de pena. Há quem defenda isso. Agora, vamos lembrar que o trabalho do preso, ele se dá das mais variadas formas dentro do presídio. Então, até os trabalhos com a conservação do ambiente, a limpeza, a cozinha, enfim, tudo isso é levado em consideração a título de trabalho, por razões óbvias, né? Bom, e aí, como eu dizia, o parágrafo 2º previu esse trabalho interno do preso, que é a grande regra do regime fechado, e, volte comigo aqui para a tela, a gente percebe no parágrafo 3º a possibilidade excepcional do trabalho externo para o condenado no regime fechado, conforme a gente já havia antecipado. Então, o parágrafo 3º, ele vem e nos diz: o trabalho externo é admissível no regime fechado em serviços ou obras públicas. Então, meus amigos, vejam só, o trabalho no regime fechado, o trabalho do preso que se encontra no regime fechado, ele é, em regra, realizado no ambiente interno. Todavia, de acordo com o Código Penal, excepcionalmente, é possível que tenhamos trabalho externo, mesmo daqueles que se encontram sob a custódia do regime fechado. Mas isso somente acontecerá, volte comigo aqui para a tela, em obras ou serviços, né, em serviços ou obras públicas. Então, a título de exemplo, me recordo que alguns estados recorreram a esse expediente por ocasião da construção dos estádios na Copa do Mundo de 2014. Eu lembro que aqui na Bahia, por exemplo, aconteceu isso. Foi utilizado o trabalho de presos que se encontravam no regime fechado. Não exclusivamente, muito pelo contrário, era uma quantidade muito pequena a quantidade de presos. A maioria era de trabalhadores livres, que não tinha nada a ver com o sistema carcerário, mas foi utilizada a mão de obra dos trabalhadores ali que se encontravam no regime fechado. E ali era razoável, ali estava de acordo com a legislação. Por quê? Porque estávamos em situação em que a gente fala em obras públicas. Além disso, é importante a gente lembrar
que aqui no regime fechado, o trabalho externo, então, somente seria possível em serviços ou obras públicas, e esse trabalho é feito com a escolta policial. É diferente do semiaberto e do aberto, que o sujeito sai para estudar ou trabalhar sem a escolta e com o compromisso de retornar. Tá? Bom, ademais, perceba aqui comigo que aqui a nossa lei fala em trabalho externo. Para o regime fechado não há previsão de estudo externo, ao contrário do que acontece no regime semiaberto ou no aberto, conforme a gente vai ver nos próximos artigos. Mas é importante então reiterar, para quem está no regime fechado, seria possível trabalho externo, mas desde que estivéssemos diante de hipótese em que a gente fala em serviços ou obras públicas. Então, como regra, é o trabalho interno, excepcionalmente o trabalho externo, desde que seja em obras ou serviços públicos, e não caberia o estudo externo, tá bom? É isso, a gente fecha aqui. No nosso próximo vídeo, a gente traz as regras do regime aberto. Mais uma vez, foi um prazer. Fiquem com Deus. Até a próxima.